Você ouvirá agora uma mensagem de fé. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão com calor nessa tarde? Vocês estão aí, irmãos? Eu espero que o negócio fique mais quente ainda. Em nome de Jesus. Bom desse calor é que se entra alguma geleira na igreja já começa a derreter, né, meu irmão? Olha pro irmão que está do seu lado e fala: você é geleira ou você é fogo de Deus? No caso de dúvida, olhe para ele e diga assim: você é fogo de Deus, meu irmão. Glórias a Deus. Vamos orar? Irmãos, desde que eu recebi o convite para pregar nessa tarde, eu estou no óleo. Eu não prestei para mais nada. Eu pedi perdão para minha esposa e falei: amor, agora eu quero só Deus. E hoje eu estou o dia inteiro em Deus. E eu creio que Deus tem coisas novas para nós nessa tarde. Quantos creem? Aleluia. Eu creio que não é o calor dessa tarde que vai atrapalhar a glória de Deus nesse lugar. Quantos têm fé aqui? Quantos têm fé aqui? Então a fé é suficiente para que Deus mova as montanhas desse lugar, é ou não é? Para que Deus haja a nosso favor nessa tarde. Para que os milagres dele aconteçam nessa tarde. Eu quero te convidar nesse momento a levantar um clamor comigo. Para que você coloque o teu coração diante dele nessa tarde. E eu quero aproveitar esse momento, meu irmão, e convidar você a orar pelo Rio de Janeiro. Muitas coisas têm acontecido naquele lugar, muitas pessoas estão sofrendo naquele lugar. Quem aqui está acompanhando as notícias está vendo que já exército na rua e polícia de tudo quanto é tipo e mandando reforço. Então eu quero te convidar a orar, a levantar um clamor como igreja do Senhor pelo Rio de Janeiro, em nome de Jesus, e por essa tarde. Vamos orar? Libera a sua oração nesse momento. Eu vou te dar um tempo aí para você liberar a sua oração. Eu já vou começar a orar também. Libera o teu clamor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por Ti nessa tarde. Nós clamamos pelo Teu agir em nosso meio. Deus, Tu és o único que pode mudar a situação das pessoas nessa tarde. Tu és o único que pode mudar a situação desse culto nessa tarde. Rompe, Senhor, em nossas vidas nessa tarde. Abre o céu sobre nós, Senhor, e que a Tua vontade se cumpra nessa tarde em nossas vidas. Nós clamamos pela Tua transformação nesse lugar, por transformação de famílias nesse lugar. Nós clamamos, Senhor, pelos Teus milagres, por curas nesse lugar. Nós clamamos a um Deus vivo, um Deus que nos ouve, um Deus que nos conhece. E nós sabemos, Senhor, que hoje Tu vais romper nas nossas vidas, Deus. Ah, Senhor, que nós possamos reconhecer a Tua autoridade em nós nessa tarde. Toque em nossos corações, Senhor. Toque em nossas mentes. Toca nas nossas vidas nessa tarde. Deus, e crendo no Teu mover, no Teu agir, nós queremos orar agora pelo Rio de Janeiro. Deus, pelos policiais que foram a serviço naquele lugar. Deus, pelas pessoas que ainda não Te conhecem naquele lugar. Ah, Senhor, entra com a Tua providência, Deus. Entra com as Tuas mãos naquela cidade. Entra, Senhor. Há pessoas morrendo sem conhecer a Tua palavra. Envia homens de Deus naquele meio. Envia policiais de Deus naquele meio, Senhor. Levanta os Teus guerreiros. Levanta o Teu exército naquela cidade, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos por aquelas pessoas, pelas mães que estão sofrendo, pelas famílias que estão sendo destruídas, Pai. Ah, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia daquela cidade. Ah, Deus, uma cidade conhecida pela sua prostituição, mas que seja conhecida pelos homens e mulheres de Deus que vivem naquele lugar. Em nome de Jesus, que a Tua igreja se levante, que a Tua igreja se levante, que a Tua igreja se levante, que a Tua igreja se levante naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus. É a Tua igreja que tem uma palavra de vida.
É a tua igreja, Senhor, que pode transformar aquele lugar. A tua igreja. Muda o entendimento. Muda o entendimento. Convence aqueles homens do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa tarde. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre restauração de templo. Abra a palavra comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas 29. Eu vou começar um pouquinho antes, vou começar em 2 Crônicas 28, versículo 27. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Tudo junto dá uma confusão, né? Quem achou diz amém. Aleluia. Quem não achou diz misericórdia. Esperar um pouquinho os irmãos achar. Essa palavra Deus me deu num momento em que eu pude entender na prática o que é reforma. Eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa tarde. A palavra diz o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 27. Vamos começar do 28. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, presta bem atenção nisso, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu... O que está escrito aí na sua Bíblia? Seu pai. Olha que interessante. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Repita comigo: reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Amém? Senhor, nós colocamos essa palavra em tuas mãos nessa tarde. Deus, que essa palavra não surja conforme a minha sabedoria, mas conforme a tua sabedoria, conforme a tua vontade nessa tarde. E que essa palavra possa nos instruir, Senhor, na nossa caminhada, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, Acás, que era o pai biológico de Ezequias, ele foi um homem terrível. Acás significa possuidor, aquele que possui. Por sua vez, possuir é ter em seu poder. E Acás, ele fez muitas coisas naquele lugar que desagradou a Deus. E eu quero falar um pouquinho disso para que a gente venha entrar no texto nessa tarde, para que você entenda. Eu tenho pouco tempo, mas eu acredito que vai dar tempo. 2 Crônicas 28, versículo 19, fala um pouquinho mais de Acás. A palavra fala o seguinte: porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque Acás desviara Judá, que de todo o seu dera a prevaricar contra o Senhor. Eu tenho outra tradução aqui: o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. 2 Crônicas 28, versículo 24, 25.
Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Versículo 25. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Acás, ele era pai de Ezequias. E no seu reinado, Ezequias já estava vivo. Ele viu seu pai reinar. E esse homem, ele trouxe a idolatria para toda uma sociedade. E ele começou a corromper através de suas atitudes e a desagradar a Deus através de suas atitudes. De uma forma terrível. Terrível. Então ele começou a construir estátuas para que as pessoas idolatrassem tudo quanto é canto da cidade. Mas a palavra fala que Ezequias era um homem reto. Agora eu fico imaginando a situação de Ezequias nesse instante. Sabendo que o seu pai estava corrompendo todo aquele povo. E ele não tinha autoridade para poder reverter aquela situação. Irmãos, às vezes nós vivemos em tempos difíceis. Quantos aqui já passaram situações difíceis? E muitas coisas que nós vivemos hoje é por fatos que aconteceram no decorrer da história. Quantos concordam com isso? Nós temos uma nação hoje considerada católica. A religião que predomina é o catolicismo. Ainda. Então muitas coisas que vêm para nós, muitas coisas que a gente acaba vivendo até no meio da igreja evangélica, são coisas que foram implantadas lá atrás da história. E nós como igreja, nós precisamos reconhecer essa história. Saber o porquê que essa palavra e como essa palavra chegou até nós hoje. Por quem o Brasil foi evangelizado? O porquê que nós temos uma cultura num país tropical de muitas pessoas ainda, não pode ser o calor que for, usar terno e gravata e morrer de calor, mas usar o terno e gravata. E nós analisando essa história, a gente começa a entender o porquê. Porque muitas coisas vieram como uma herança. Amém? Como uma herança. Foram coisas implantadas em nossa mente. Sei que muitas vezes sei que a gente identificasse que aquilo era um problema. E isso veio no meio da igreja. Talvez você fale, eu quero falar um pouco sobre idolatria aqui. Não, mas hoje, Gladson, a gente chega numa igreja, a gente não vê estátuas de adoração. Não, a idolatria não existe mais no nosso meio. Vamos ver o que a palavra fala de idolatria. Gálatas 5. Ela trata a idolatria também como um fruto da carne. Repita comigo, fruto da carne. Gálatas 5, versículo 19 ao 21, a palavra fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, então nós vemos aqui um quadro muito grave.